Olá, eu sou a PCNP Simone Porto, aqui da Diretoria de Ensino Guarulhos Norte. Esse vídeo, que é voltado para os professores coordenadores e todos os professores da nossa diretoria, fala sobre o registro de comprovação das atividades escolares não presenciais durante o isolamento social. Isso é um documento que veio para nós pela Secretaria da Educação. Bom, os instrumentos legais que nós podemos acessar com relação a esse momento da pandemia estão aqui descritos. Esse PowerPoint vai para vocês e aí, quando vocês tiverem acesso ao PowerPoint, vocês podem clicar aqui em qualquer uma desses quadradinhos e você tem acesso online a esses documentos, tá bem? Vamos então às atividades escolares não presenciais. É importante fazer esse registro? E aí, o que será que a secretaria fala sobre isso? Para fazer o registro, a gente precisa considerar muitas coisas. Primeiro, qual a modalidade e quais são os estudantes atendidos? Qual é a comunidade da escola onde essa escola está inserida? Quais recursos os alunos têm? Quais foram disponibilizados aos estudantes de modo a oferecer oportunidades de aprendizagem a todos os estudantes? Então, a secretaria ela pede que a escola faça uma reflexão. Não é a primeira vez que ela coloca a importância da gente conhecer essa comunidade, esses alunos, qual o recurso que eles estão utilizando para que a escola consiga chegar até eles e atender às suas necessidades, né? É lógico, atender as necessidades dentro daquilo que é possível fazer. Qual é o canal de diálogo contínuo entre escolas, estudantes, professores e gestores sobre as ações planejadas e implementadas durante o período de suspensão das aulas presenciais, com o objetivo de avaliar a efetividade nos processos de ensino e de aprendizagem? E aí, gente, qual é o canal que nós estamos utilizando? É por meio do vídeo? É por meio de live? É por meio de formulário Google que vocês estão conseguindo mandar os roteiros? Estão utilizando o blog? O que nós estamos fazendo que está conseguindo atingir e chegar nesses alunos? Durante o período de atividades escolares não presenciais, quais são as formas de registro combinadas e planejadas entre os gestores, professores e estudantes? As escolas podem registrar essas atividades de diversas formas, para que possam focar seus esforços na garantia da aprendizagem dos estudantes. E eu vou jogar essa pergunta para vocês. Como que vocês estão fazendo esse registro? Vocês sabem que nós precisamos ter uma comprovação de carga horária mínima. Como que a gente comprova? É no registro que a gente comprova. E como que está sendo esse registro? Então, ainda é importante considerar. E o acompanhamento e a busca dos estudantes de forma proativa para a continuidade dos estudos e a garantia da aprendizagem. A gente está conseguindo fazer essa busca ativa? A diretoria de ensino fez um vídeo para poder apoiar as escolas, que dá para colocar no Facebook. Mas nada melhor do que ouvir a voz do professor, ouvir a voz do coordenador, do diretor. Como que vocês estão conseguindo atingi-los, né? Deixar mais customizado possível para o seu aluno. Manter o foco no desenvolvimento das habilidades, competências e objetos de conhecimento previsto no currículo. É importante a gente ter esse foco, embora ainda muitas escolas, muitos alunos ainda tenham dificuldade até mesmo do acesso do centro de mídias, mas a gente não pode perder o foco das habilidades que eu preciso colocar. Se eu estou fazendo um roteiro, eu preciso ali prever qual é a habilidade que eu quero desenvolver com aquele roteiro. As atividades escolares não presenciais podem ocorrer utilizando de meios digitais ou impressos. Meios digitais, aí a gente tem um montão. A gente tem o Facebook, o WhatsApp, nós temos o blog, o Instagram, que são as redes sociais que os alunos mais utilizam. E a gente está conseguindo colocar as nossas atividades nessas redes sociais. Também tem os blogs, que muitos professores montaram um blog, tem o Padlet, que a gente pode utilizar como um recurso. Então, nos meios digitais aí são vários. Ou impressos. Como que a escola está fazendo para atingir os alunos que não têm acesso à internet? Estão imprimindo os roteiros de atividade?
Estão marcando plantão para os pais irem retirar essas atividades e depois para os alunos entregarem? Se não está sendo feito isso, como que vai ser feito o registro desses alunos? Então, isso são ações que as escolas precisam pensar. E os alunos que não têm acesso ao meio digital, né? A realização das atividades, independentemente do meio, deve ser registrada nos planos de aula ou roteiros de estudo. E aí, sobre plano de aula e roteiro de estudo, a secretaria mandou um modelo, que também você pode perguntar aí para o seu coordenador, que ele deve ter acesso a isso. Se você, por acaso, não recebeu esses documentos, coordenador, conversa com o PCNP que acompanha a sua escola, que ele tem esses arquivos, tá bom? E aí, sobre esses planos de aula e roteiros de estudo, tudo que a secretaria coloca é como sugestão, mas isso precisa ter, isso precisa ser registrado, porque é uma forma de comprovar aquilo que os professores estão fazendo, estão entregando para os alunos. Então, se é um roteiro de aula, nesse roteiro de aula eu preciso prever todas as aulas, tá bom? E o registro dessas atividades pode ser tanto impresso quanto pode utilizar de recursos digital, aplicativo, planilha. Então, como que a escola está recolhendo esses roteiros? O professor está entregando, está mandando por e-mail do coordenador e ele está imprimindo para os alunos? O coordenador fez uma planilha para vocês entregarem o roteiro? Está funcionando? Né? Eu acho que a grande pergunta é essa: está funcionando desse jeito? Precisa mudar alguma coisa? Vamos acrescentar alguma coisa? Não mudar tudo, mas acrescentar, de repente, uma outra sugestão? Então, como é que estão sendo esses registros? Porque é preciso ter tudo isso guardado para a gente poder comprovar a carga horária mínima. E aí, eu vou dar uma dica para os professores, que eu não lembro se eu falei nos vídeos. Eu falei bastante sobre o uso de formulário, porque no formulário o aluno responde e ali fica o registro do que o aluno respondeu. Será que a gente está guardando isso? Tem que tomar cuidado para não apagar as respostas do aluno. Então eu fiz um formulário para a primeira série do ensino médio de biologia. Eu quero repetir esse formulário para o primeiro ano B. Eu fiz para o primeiro ano A e agora eu quero repetir para o primeiro ano B. Eu não preciso apagar as respostas do aluno do primeiro ano A. Eu faço uma cópia desse formulário e encaminho para o primeiro ano B. Porque se a gente apagar as respostas, a gente perde o registro que os alunos responderam, tá certo? Então tomem cuidado para a gente não apagar. E se eu quiser reutilizar o formulário, é só fazer uma cópia dele. Porque a gente precisa ter esses registros guardados para comprovar essa carga horária mínima aí que a secretaria colocou para nós. Bom, as escolas estaduais ainda têm a versão do aplicativo digital que nós podemos utilizar. Então a gente tem tanto o aplicativo no celular, como também nós podemos utilizar o registro no computador direto na sede, utilizando notebook ou PC de mesa, como a gente achar melhor, que é o diário de classe. Nós temos aqui 2 links que vai ficar que é o tutorial que a secretaria fez para poder mostrar para vocês como utilizar esses aplicativos. Eu vou tentar acessar eles aqui, espera só um pouquinho. Eu vou interromper essa apresentação. Olá. Vou para apresentar a tela inteira. E agora eu vou clicar no tutorial. Eu já tenho eles baixados aqui. Então, ó, a secretaria, ela fez aqui um tutorial para vocês, deixa eu ampliar um pouco, para fazer o registro, no registro do diário na sede, tá? Aqui eu só vou mostrar para vocês que eles fizeram como registro. Eu acredito que isso vocês já até sabem muito melhor do que eu, porque nós, enquanto PCNPs, nós não temos acesso àquilo que vocês veem na sede, né? Então, vocês podem fazer o registro ou então utilizar o aplicativo. Quem usa o aplicativo no celular, também tem aqui o registro de como fazer, aonde acessa, como faz. É muito parecido da sede do aplicativo, tá? E se vocês quiserem acesso aí a esses registros, é só vocês pedirem para o coordenador
que ele vai mostrar para vocês. Agora eu vou voltar para minha apresentação no PowerPoint. Bom, então nós temos aqui esses 2 tutoriais, e caso a escola esteja usando o diário de classe impresso, que tem muito professor que ainda prefere, é lógico que nesse momento você usar o digital é melhor porque já fica registrado. Mas se você ainda usa o diário de classe impresso, então você pode registrar isso após a volta às aulas, quando a gente voltar. Tem aí uma conversa que talvez volte em setembro, mas isso ainda, gente, é uma previsão, né? Pode ser que isso não ocorra. Nós temos que aguardar desenrolar aí dos acontecimentos por conta do vírus, da pandemia. Depende muito da quantidade de pessoas infectadas. Então, tem tantas variáveis envolvidas nisso que é difícil a gente ter certeza que vai voltar. Então, vamos aguardar, ter um pouquinho de paciência, né? Bom, o que vale lembrar? Passo a passo para entrega e registro dessas atividades. Primeiro passo: escolher dentre os recursos disponíveis quais utilizar para estabelecer a mediação da aprendizagem com os estudantes de forma síncrona. O que é essa forma síncrona? Síncrona é quando eu converso direto com os estudantes. A gente pode fazer a interação por chat, pode ser por meio de uma reunião que a gente está usando o Google Meet ou o Microsoft Teams, que a gente pode estar utilizando ao mesmo tempo, ou de maneira assíncrona. O que é assíncrona? É aquele que não tem interação imediata. Por exemplo, esse vídeo, ele vai ficar gravado lá no YouTube. E se vocês quiserem conversar comigo, vocês vão ter que ou mandar um e-mail, ou vocês podem escrever lá na conversa do próprio YouTube, e aí depois é que a gente vai ter uma resposta. Então, não é ao mesmo tempo, é assíncrono. E síncrono é quando a conexão é imediata. Então, eu tenho que escolher entre os recursos para poder conversar com o aluno. O blog, por exemplo, é assíncrono. O aluno vai acessar, vai ver a atividade e vai te mandar uma resposta depois. Organizar e distribuir roteiros de atividades para nortear os estudos dos estudantes, por meio virtual, e aí também nós temos vários e-mails, chat, WhatsApp, blog, ou por meios físicos, eles irem na escola retirando esse roteiro. Registrar quais foram as atividades não presenciais propostas. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio de uma planilha de registro. Então, eu posso ter uma planilha e colocar os alunos, o nome de todo, uma lista com o nome de todos os alunos, e anotar quem tem entregue, até para ser uma forma de registro para nós de quem entregou e saber de quem eu vou ter que cobrar nesse retorno. Eu vou ler tudo aqui para a gente não se atrapalhar. Então, isso pode ser feito, por exemplo, por meio de uma planilha de registro, contendo período, data da realização, data da entrega. Vale lembrar que essa planilha é apenas um exemplo de forma de registro e, portanto, é apenas uma dentre várias possibilidades que podem ser adaptadas em conformidade com a realidade e a necessidade de cada contexto escolar. Então, eu posso utilizar de uma planilha, eu posso utilizar as respostas do Google, que essas respostas do formulário Google geram uma planilha no Excel, e aqueles alunos que não estão utilizando isso. Então, eu tenho que pensar numa forma de registrar essas entregas. Então, eu preciso registrar o que eu, enquanto professor, fiz, que são os meus roteiros de aula, e também preciso registrar o que o aluno me entregou, quem entregou, o que eu preciso receber depois. A partir do registro das aulas dos docentes, a equipe de gestão escolar poderá utilizar instrumentos de acompanhamento. Então, o professor regente, né, o professor da sala de aula, ele informa para a gestão, para os coordenadores, para o diretor, para o vice, mas ele informa quais foram os alunos que fizeram as atividades, quais são os alunos que estão participando, e aí a equipe organiza uma planilha para poder dar continuidade a essa busca ativa e também para ter o registro geral da escola. É mais trabalho, gente, é trabalho. Eu acho que trabalhar online, a gente está trabalhando muito mais, porque eu preciso comprovar que antes só uma presença comprovava, e agora não, né? Eu tenho que ter a atividade do aluno para saber que ele realmente fez. É a nossa única forma de comprovação, então aumentou o nosso trabalho.
Talvez aumentou o trabalho pela forma que está sendo feito, é diferente. Quando a gente se adaptar com tudo isso, talvez seja até mais fácil, seja um recurso mais rápido, até para acesso, para visualização. Então, são momentos de transição que todos nós estamos passando, né? Comprovação das atividades escolares não presenciais. Vamos lá, como é que a gente comprova isso? No caso das atividades remotas, que as ferramentas são síncronas, é aquela que a interação do estudante e do professor ocorre em tempo real. O professor pode provocar a participação dos alunos e estes muitas vezes têm a possibilidade de esclarecer dúvidas no tempo real, de forma semelhante ao que acontece numa aula presencial. Nesse caso, eu contabilizo essa carga horária das atividades escolares não presenciais, pode ser equivalente ao número de aulas do professor. Então, eu posso, de repente, deixar registrar, marcar com os meus alunos uma reunião, eu fico com essa reunião aberta por o tempo de uma aula, 45 minutos, e eu posso atender os meus alunos, né? É uma forma. Ou então eu faço a aula mesmo direto. Tem escolas que estão seguindo, inclusive, o cronograma de aula do aluno. Então, das 7 às 7h45, ele vai ter aula de língua portuguesa. Aí o professor de língua portuguesa entra e conversa com esse aluno. Tem escolas que estão fazendo isso. Isso é uma forma síncrona e ele registra que teve uma conversa com um aluno síncrona. São todos os alunos que estão entrando nessa aula? Pode ser que sim, pode ser que não, mas quanto mais alunos a gente conseguir abarcar nessas conversas e nessas aulas online, melhor vai ser para o aluno e melhor vai ser para os nossos registros e para a nossa recuperação depois, né, gente? Já pensou ficar tudo para depois? Já no caso das atividades escolares não presenciais, por meio de ferramenta assíncrona, em que os alunos e os professores estejam conectados em tempos diferentes. Por exemplo, um formulário é uma situação assíncrona. Esse vídeo é uma situação assíncrona. Então, o que eu tenho que fazer? O registro da participação dos estudantes, principalmente quando forem utilizadas as ferramentas assíncronas, deve ser feito a partir do tempo de duração da atividade ou da entrega dessas tarefas. E aí depende daquilo que eu coloquei no meu roteiro. Eu planejei um roteiro, eu planejei esse roteiro no formulário. Eu vou falar do formulário porque foi o que a gente mais acabou conversando em vários vídeos. E eu preciso prever quantas aulas, mais ou menos, o aluno vai demorar para responder. Então, se eu coloquei um vídeo no formulário de 15 minutos, coloquei 2 questões, ele vai demorar meia hora para responder, 45 minutos? Isso eu já considero uma aula. Então, eu preciso considerar esse tempo como uma situação assíncrona pelo tempo que o aluno vai demorar para responder. Que nem esse vídeo, ou os vídeos anteriores, eu tenho que fazer 3 ATPCs. 3 ATPCs de 45 minutos, dá 1h30, 2 horas e 15 minutos de vídeo. E aí, eu vou fazer 2 horas e 15 minutos de vídeo, então a gente está separando em 2, mas eu preciso compor esse tempo. Como fazem normalmente as atividades presenciais, é importante que os professores mantenham atualizados os registros dos estudantes. Por isso das planilhas. Será que quem entregou, quem não entregou? Quem entregou, eu corrigi. E aí? Primeiro eu estou pensando na entrega. Eu sei que a Maria entregou para mim a atividade. Eu marquei que ela entregou. Aí eu tenho um outro trabalho que eu preciso ver a qualidade dessa atividade que ela me entregou. Será que nessa atividade eu entendo que ela aprendeu? Será que eu preciso de uma recuperação? Poxa, ainda ficou aqui uma falha aqui, ela não conseguiu escrever direito aquilo que se diz respeito à descoberta do Brasil. Eu acho que eu preciso então fazer um outro formulário de recuperação com um vídeo, eu falando. Acho que eu vou gravar um vídeo, então, uma aula sobre isso para ver se auxilia ela. E aí também entre os processos da recuperação, né, gente? Organização e metodologia dos trabalhos dos professores. Isso aqui, com certeza, o seu coordenador já falou para você. Então, vamos só pontuar algumas coisas, ok? Verificar a realização das atividades, buscar o contato com os estudantes para orientá-los, reenviar as atividades mais de uma vez para alcançar todos os estudantes, acompanhar a evolução da aprendizagem e fazer intervenções sempre que necessário, oferecer aos estudantes devolutivas, ou chamados feedbacks, sobre as atividades realizadas, visando apoiá-lo no processo de aprendizagem, privilegiar a avaliação qualitativa,
considerando a evolução do estudante em termos de consolidação do conhecimento, participar de reuniões periódicas com grupos de professores das turmas para dimensionar a quantidade de atividades, de modo a não sobrecarregar o aluno em um componente curricular e prejudicá-lo em outro. Até isso a gente precisa pensar. De repente, eu sou professora de matemática, como todo mundo sabe, aí eu encho eles de atividade, porque são 6 aulas, eu tenho que compor um monte de coisa. E eu preciso conversar com os outros colegas também para o aluno não ficar sobrecarregado. Mudou para a gente, mudou para eles, né? Então temos que ter também aí um pouco de bom senso na hora de organizar os nossos roteiros. Utilizar diferentes instrumentos de avaliação para acompanhar o processo de aprendizagem, realização das atividades propostas, projetos ou pesquisas, instrumentos de forma discursiva, avaliações realizadas de forma não presencial e a observação da participação e engajamento dos alunos. Ressalta-se, no entanto, que nenhum estudante deve ser prejudicado em sua avaliação por não ter acesso a computador, internet ou outros recursos. A secretaria vem falando o tempo todo sobre isso. O secretário, ele também falou várias vezes, nenhum aluno vai ficar para trás, nós vamos ter momentos de recuperação. E a gente precisa começar a pensar também nessa recuperação. A gente vai deixar tudo para recuperar só quando voltar? E aí, né? Como que a gente vai fazer? E se ocorrer mesmo esse retorno? Como que a gente vai fazer? Vai ser só momentos de recuperação nesses momentos, atendendo os alunos que não puderam acompanhar de forma digital? Como que a gente vai fazer? São agora reflexões e até um processo de organização da escola para um possível retorno. Então, tudo isso precisa ser muito bem pontuado. E nós, enquanto professores, temos que tomar cuidado para não deixar tudo para a última hora. Senão, a carga de trabalho depois vai ficar muito grande. Então, tudo que a gente puder fazer, todos os alunos que a gente puder contactar agora, vai facilitar o nosso futuro. Na rede estadual, para que os estudantes possam ter suas aprendizagens garantidas e avaliadas, no retorno das atividades presenciais, esses estudantes terão oportunidades de realizar as atividades propostas, participar das aulas de recuperação e reforço e realizar avaliações para contabilizar as suas notas. Então, quanto mais a gente conseguir fazer agora, melhor. Mas a gente não pode deixar nenhum aluno para trás. Então, a gente vai ter também bastante trabalho no retorno das aulas. Quando terminar este período excepcional, que eu espero que termine logo, rezo para que encontrem uma vacina quase todos os dias. Bem, mas quando terminar esse período, os registros físicos ou digitais das atividades não presenciais deverão estar na escola à disposição do seu respectivo órgão de supervisão. Então, não é só a supervisão de ensino. De repente, chega na secretaria, na sua escola, o Tribunal de Contas, e aí eles falam: bom, eu quero ver como foi as atividades aqui nessa escola, para a gente poder verificar esses registros. Aí o professor, coordenador, o diretor vai ter que procurar esses registros. Então, precisa ter isso registrado, gente. É muito importante. O pressuposto permanente para futura análise e homologação das atividades escolares não presenciais deverá ser de que a escola tem autonomia para desenvolver seu trabalho pedagógico e que os professores sabem conduzir suas aulas com responsabilidade e compromisso. Isso vai precisar ser comprovado de alguma maneira em algum momento. Então, por favor, guardem os seus registros, façam os seus registros. No retorno, entreguem os registros para a coordenação, para a direção, porque isso vai precisar ser homologado de alguma maneira, tá bom? Então, tomem cuidado com isso. Talvez no começo, quando nós começamos as aulas remotas, nós tínhamos uma preocupação no começo: acessar o centro de mídias, fazer os roteiros de atividade, nos familiarizar com essas novas ferramentas. Com o passar do tempo, surgiu uma outra necessidade, a busca ativa dos alunos. Então, nós estamos buscando os alunos, tentando engajá-los, fazendo reunião com pais, fazendo live. E agora vai vir um problema de cada vez. Agora, o próximo passo são os registros. Nós temos esses registros guardados? Qual é a qualidade desse registro? Então, uma coisa de cada vez, surgiu agora a questão dos registros. Porque se a gente coloca tudo de uma vez, o professor ia ficar muito preocupado. Então, teve um tempo de familiarização
com a tecnologia, aí um tempo de organização dos espaços, como fazer, um tempo para a busca ativa e agora um tempo preocupado com esses registros, tá bem? Uma coisa de cada vez, mas tudo acontece junto, né? A gente tem que fazer tudo. A prioridade, sempre que possível neste momento de excepcionalidade, é possibilitar aos estudantes a aquisição das aprendizagens do currículo, respeitando a autonomia pedagógica das escolas. Isso está, então, no documento orientador, mudanças no calendário 2020 devido à pandemia, da Secretaria de maio, e também esses documentos que nós falamos está no documento orientador, registro das atividades escolares não presenciais, que veio em junho de 2020. Muito obrigada. Espero que esse vídeo traga mais reflexões para vocês. Espero que auxilie de alguma maneira. E é só. Beijo e até a próxima.